Então, bom dia, olá, sejam todos bem-vindos ao Clube do Ecocardiograma. Hoje o tema vai ser Ecocardiograma 3D. Eu sou Letícia Nakamura Kubata, Fellow em Ecocardiografia Pediátrica da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. E essa apresentação faz parte do programa em Fellowship de Ecocardiografia Pediátrica da Cardioped Brasil. Essa aula, ela foi baseada no capítulo 42 do livro de Ecocardiografia Pediátrica do Tal Geva, e também ela foi baseada na diretriz publicada em fevereiro de 2017, no Jornal da Sociedade Americana de Ecocardiografia, cujo título é Ecocardiografia Tridimensional nas Cardiopatias Congênitas, documento do consenso de especialistas da Associação Europeia de Imagem Cardiovascular e da Sociedade Americana de Ecocardiografia. Vamos dar início à apresentação, então, falando um pouco dos avanços em relação ao ecocardiograma 3D. Desculpa. A evolução da tecnologia, então, ela tem proporcionado recursos cada vez mais avançados, que eles também podem ser aplicados na aquisição das imagens 3D de alta qualidade. Além disso, o desenvolvimento dos transdutores, cada vez mais sofisticados, a gente consegue melhorar ainda mais a avaliação de cada paciente. E, de maneira geral, a ecocardiografia 3D ela pode trazer algumas vantagens relacionadas ao 2D. Ela evita suposições geométricas quando a gente fala em avaliação de volume e de massas de cavidades, porque dependendo da janela do paciente, né, às vezes a janela é limitada ou até a própria posição dele, é como a gente fazer algum corte um pouco mais encurtado do ventrículo, o que pode acabar ou subestimando ou superestimando uma fração de ejeção, por exemplo. E quando a gente adquire um volume pelo 3D, a gente tem a certeza de que pelo menos a gente está vendo esse ventrículo em mais de um corte, tornando-se mais fidedigno. Aqui, nessas imagens que eu trouxe, são aqui do nosso serviço, a gente tem então de um lado a avaliação pelo método 2D e de outro pelo método 3D, no qual a análise ela foi adquirida no corte em 4 câmaras, 3 câmaras e também em 2 câmaras. Outra vantagem é uma visualização mais realística das estruturas, como por exemplo, aqui a gente consegue ver o exemplo das válvulas. Aqui, por exemplo, a gente tem uma válvula mitral, ela está vista em face, né? E é nessa imagem 2D. E nessa outra imagem, em 3D, a gente consegue ver um pouco mais detalhes, né, de como são esses folhetos, e a gente vê que tem uma fenda numa cúspide anterior. Então, a gente percebe que o 3D a gente acaba ganhando mais qualidade, mais detalhes dessa válvula. Então, de maneira geral, a ecocardiografia tridimensional, ela se tornou uma ferramenta cada vez mais importante no diagnóstico e na avaliação das cardiopatias congênitas, representando, então, uma evolução da ecocardiografia bidimensional. Então, assim, o Eco 3 ele consegue oferecer uma visualização volumétrica em seus eixos mais reais, proporcionando essa vantagem significativa na avaliação tanto de defeitos estruturais, e também auxilia bastante no planejamento cirúrgico e nesse monitoramento pós-operatório. Vamos conhecer então agora um pouco mais as técnicas de imagem pela ecocardiografia tridimensional. Começando então pelos transdutores. Os transdutores, eles tornaram-se cada vez menores com as áreas de contato semelhante à dos transdutores 2D convencionais, porque não adianta nada, né, ser um transdutor com bastante qualidade se a área de superfície for muito grande, até porque nossos pacientes têm uma janela menor, são menores, então também seria um empecilho se eles fossem muito grandes. Então, o desenvolvimento, né, dos transdutores pediátricos de alta frequência, que é quando atingem de 2 a 7 MHz, ele melhorou bastante também quando a gente fala em resolução espacial e temporal, principalmente se tratando de crianças pequenas, porque elas, né, elas têm uma frequência cardíaca mais elevada do que os adultos. A diferença, ela está que os transdutores 2D, eles possuem cristais isoelétricos que são dispostos de forma linear. Já os transdutores 3D, né, os transdutores matriciais 3D, a gente tem a adição de mais um eixo que a gente pode, então, conseguir a imagem também em volume. Então, idealmente, os transdutores 3D, eles deviam produzir imagens 2D
de uma qualidade igual ou então superior aos tradutores que são apenas 2D. Algumas das sondas transesofágicas 3D, elas até conseguem atingir esse padrão, só que, na maioria, os tradutores transtorácicos 3D, eles ainda não alcançam essa mesma qualidade de imagem que os equivalentes em 2D, principalmente os pediátricos de alta frequência. Então, o uso dos transdutores combinados, 2D e 3D, ainda não é uma rotina em pacientes muito menores. Então, em pacientes menores, a gente acaba tendo mesmo que, às vezes, revezar os transdutores para a gente ter um exame de melhor qualidade. E um outro detalhe é que os fabricantes, eles recomendam que as sondas transesofágicas 3D, elas sejam utilizadas apenas em pacientes com mais de 30 quilos, né, por causa do seu tamanho, que acaba sendo incompatível. Então, em relação aos modos de aquisição de dados, a gente tem que garantir uma boa resolução, tanto espacial quanto temporal, para a gente evitar, de erros e avaliar adequadamente as estruturas. Então, é muito importante que a gente escolha um modo de aquisição adequado, dependendo daquilo que a gente está querendo avaliar. Então, em relação aos modos de aquisição, a gente tem o modo multiplanar 2D simultâneo. Esse modo, ele permite a rotação eletrônica de 360 graus do plano da imagem, e a gente consegue então exibir simultaneamente mais de um plano 2D. Ele pode ser aplicado, por exemplo, na avaliação do tamanho e da margem de uma comunicação interatrial, uma CIV, as válvulas atrioventriculares, ou seja, nesse modo, a gente consegue focar em qual estrutura a gente está querendo analisar em dois planos ortogonais, e isso ainda mantendo uma boa resolução espacial e temporal. Neste exemplo, a gente tem então uma imagem focada no folheto posterior da mitral, que tem uma rotura dessa corda, e a gente consegue ver isso em dois cortes diferentes. Já no modo 3D, em tempo real, a gente tem um volume piramidal que é ajustável, útil, bastante útil em crianças pequenas. Isso acontece porque a gente consegue evitar o artefato de costura, que é o stitching, desses volumes adquiridos. E o que que são esses artefatos, né? Esses artefatos de costuras, eles são distorções visuais que podem acontecer quando a gente adquire uma imagem em vários ciclos, que inclusive é o próximo modo que eu vou falar. Então, o ecocardiograma, ele vai coletar fragmentos do volume cardíaco em diferentes batimentos e acaba costurando, né, acaba formando uma imagem, tridimensional completa a partir de vários dessas aquisições. Então, se a gente tem pacientes, por exemplo, com arritmia, ou que tem, por exemplo, uma extrasístole, uma FA, ou até mesmo a própria variação respiratória do paciente, ou movimento do paciente, né, que são bem comuns na nossa população pediátrica, as diferentes partes do coração, eles acabam não se alinhando perfeitamente. A gente acaba tendo criação de linhas de separação, às vezes uma duplicidade e falhas no volume final. Então, a desvantagem deste modo, apesar, né, de quando a gente faz esse modo 3D em tempo real, que é um batimento, a gente evita esse artefato de costura, a desvantagem é que nesse modo, que pega apenas um só batimento, a taxa de quadros, ela é limitada quanto maior for o campo de visão. Então, ou seja, ele até dá uma resolução temporal aceitável, só que para estruturas pequenas, como por exemplo vegetação, estruturas maiores, esse modo acaba não sendo muito bem indicado. Então, enquanto isso, o modo de aquisição de múltiplos batimentos guiados por pelo eletrocardiograma, ele é feito utilizando mais de um batimento para a construção da sua imagem, né, diferentemente desse anterior. E esse tipo de método, desse modo, ele é usado bastante frequentemente na pediatria, porque ele oferece uma resolução temporal melhor e um campo de visual mais amplo. Entretanto, né, como a gente falou anteriormente, nesse caso da aquisição de múltiplos batimentos, a gente pode ter, então, os artefatos da respiração, do movimento, que podem atrapalhar. Já o Doppler colorido, ele pode ser adicionado ao 3D também, porém ele acaba reduzindo a resolução temporal. Então, de um modo geral, ele é útil na avaliação das válvulas atrioventriculares e também durante as intervenções, por exemplo. E então, aqui no caso, nesse exemplo, a gente tem um refluxo mitral, que é feito numa aquisição 3D e também utilizando o recurso do Color.
Então, para a gente conseguir boas imagens, além de escolher um melhor modo de aquisição, que a gente viu agora anteriormente, a gente tem alguns princípios que a gente pode fazer com que a imagem fique melhor, fique mais aprimorada, que a gente tenha uma qualidade melhor. Então, a gente vai ver agora alguns desses pontos e eles mais direcionados para a nossa população, que são os corações das crianças, né? Já que eles são diferentes, têm as suas particularidades diferentes da dos adultos. Então, começando pela qualidade da imagem em 2D. Então aqui é fundamental garantir uma imagem em 2D de alta qualidade antes de adquirir o conjunto de dados 3D, ou seja, primeiro a gente tem que garantir uma boa base, né, a gente tem que garantir o básico dos 2D para a gente ter uma boa imagem em 3D. A gente então tem que utilizar também transdutores de alta frequência sempre que possível, principalmente nas crianças pequenas, já que a penetração do ultrassom ele não é uma limitação significativa e a resolução ela tende a ser melhor. E uma outra medida para a gente melhorar e ajustar a qualidade da imagem é ajustar o setor da imagem. Então, a gente tem que estreitar o setor para incluir apenas aquela região que a gente está se interessada, a gente está interessada, o que a gente é mais relevante naquela avaliação. Porque isso, né, quando a gente reduz, a gente estreita, a gente consegue melhorar na resolução. Já em relação à posição do transdutor, a gente tem que a resolução axial, ela vai ser melhor do que a lateral ou a de elevação. Por exemplo, para a gente avaliar a válvula mitral, tanto a janela apical quanto a parasternal, elas podem ser úteis. Uma outra prática muito importante é a gente fazer a revisão das imagens dos múltiplos planos antes de visualizar as imagens renderizadas, a fim de evitar erros diagnósticos. Então, quando a gente tem naquelas construções para a gente avaliar, por exemplo, o volume, a gente avalia quadro por quadro como que tá, os contornos, se o aparelho ele conseguiu colocar adequadamente, né, em todos os cortes, sejam eles 4 câmaras, 3 câmaras, 2 câmaras. E, além disso, as estruturas que são relativamente estáticas, elas também podem ser avaliadas pelo 3D. Então, como a gente viu, não são só aquelas com movimento, tipo válvulas, assim. A gente também consegue avaliar estruturas que são estáticas e com grandes vantagens pelo 3D. Então, sempre que possível, o modo 3D ele deve ser usado, principalmente nas crianças pequenas, já que a penetração do ultrassom, ele não vai ser uma limitação significativa e a resolução também ainda é boa. Então a gente consegue avaliar, por exemplo, muito bem como CIA, CIVs, também no modo 3D ao vivo ou com zoom, e que a resolução temporal nesses casos já é suficiente. Já o ajuste do ganho, ele deve ser feito cuidadosamente. Em pacientes pequenos, por exemplo, os folhetos valvares finos, eles podem acabar gerando ruído se a gente deixa o ganho muito alto, acabando por dificultar a sua visualização. Só que, por outro lado, se o ganho ele for muito baixo na aquisição, a gente não consegue recuperar as informações perdidas depois, durante o pós-processamento. Enquanto isso, a forma como a gente apresenta as imagens 3D também é muito importante, principalmente quando a gente fala, por exemplo, das válvulas. Inclinações e rotações individualizadas, elas podem facilitar a exibição da estrutura de interesse. Então, se a gente quer ver uma válvula diretamente de face, ou ela é mais lateral, ou ela é girada mais anti-horário, a gente consegue melhorar ajustando, né, essas rotações, as inclinações, para melhorar aquilo que a gente está tentando visualizar. Então, vamos ver agora as estruturas em 3D e alguns exemplos de cardiopatias congênitas. Começando então pela comunicação interatrial. Aqui nesse vídeo a gente consegue então ver uma grande CIA no centro, né? Visualizada a partir do ato direito, e aqui do lado esquerdo a gente consegue ver a correlação entre as estruturas anatômicas, do qual a gente tem aqui na parte superior a veia cava superior, a aorta anteposta e o seio coronariano aqui logo abaixo. Já aqui, a gente tem um exemplo de uma comunicação interventricular, vista de uma visão a partir do lado lateral direito do coração. Então, é muito importante que, ao adquirir as imagens, a gente tenha sempre os pontos de referência, isso para melhorar nossa visualização e aplicação dessa imagem que foi avaliada. Na foto, então, a gente consegue ver aqui e destacada pelos asteriscos a CIV, né?
Então, ao lado a gente tem o átrio direito, acima a gente tem a aorta e a via de saída do ventrículo direito, e abaixo a gente tem a face do diafragma. Já aqui, a gente tem a visualização em mosaico de um defeito do septo atrioventricular. O quadro superior esquerdo, ele mostra uma imagem que é comparável, né, à imagem que a gente adquire no apical 4 câmaras. Já o quadro superior direito, a forma vista é uma forma vista adjacente do 4 câmaras, que a gente tem uma orientação de posterior para anterior ao nível da junção atrioventricular, qual a gente tem então o átrio direito, a gente tem então o átrio direito, ventrículo direito e a artéria pulmonar. Já esse quadro inferior esquerdo, a gente tem uma seção transversal do eixo único atrioventricular, onde é possível visualizar, então, os folhetos das válvulas atrioventriculares direita e esquerda. E nesse quadro inferior direito, a gente tem, então, a orientação que não é tão comum no eco 3D, que é feita a partir do ápice, atravessando parte do septo interventricular, até a via de saída do ventrículo direito. Então, aqui a gente tem mais um exemplo de DSAV, só que uma visão do ápice em direção ao orifício único da válvula atrioventricular, no qual o folheto ponte anterior ele está na parte superior e o folheto ponte inferior está na parte inferior. E um outro exemplo que o Talgeva trouxe é da anomalia de Ebstein. Então, aqui a gente tem uma imagem de uma visão transgástrica mostrando o tecido da válvula tricúspide que se estende profundamente para dentro do ventrículo direito. Então, aqui a gente consegue, então, ver o átrio direito, a porção atrializada do ventrículo direito, esse remanescente do ventrículo direito que acaba sendo bem pequeno, e aqui a via de saída, né, a artéria pulmonar, que possuem calibres normais e a aorta que a gente consegue avaliar ao centro. E então, sobre as imagens 3D nas cardiopatias congênitas, a diretriz da Sociedade Americana e Europeia, ela ressaltou algumas recomendações. Então, a primeira recomendação que ela fala é sobre a importância de uma abordagem anatômica para a exibição das imagens, porque ela reflete a posição real das estruturas no espaço e deve ser consistente com outras modalidades, como uma ressonância magnética, uma tomografia. Então, como a gente consegue ver nesse exemplo ao lado, qual acima a gente tem a cava superior, abaixo a cava inferior, a gente tem a válvula tricúspide na posição anterior-inferior e no meio o septo interatrial, eles são posicionados de uma forma que está obedecendo a anatomia, e isso facilita a sua aplicabilidade quando a gente vai comparar, por exemplo, com imagens de ressonância magnética e de tomografia. Uma segunda ressalva que ele faz, né, é referente ao ângulo da insolação. Ele então deve ser ajustado conforme a região de interesse, idealmente ele deve ser ortogonal à estrutura relevante, aquilo que a gente está querendo avaliar. E a terceira é que ele refere que a ecocardiografia 3D, ela deve ser considerada como uma técnica que complementa e não substitui a ecocardiografia 2D na avaliação das cardiopatias congênitas. Então, ela é um complementar, ela não vai substituir o 2D, ela vai ajudar a gente a avaliar melhor, a fazer uma complementação. Já em relação às funções ventriculares, o 3D ele é uma ferramenta muito importante, principalmente quando a gente fala do ventrículo direito. A avaliação do tamanho e da função do ventrículo direito, então ela é muito importante na prática clínica, porque, por exemplo, é com ela que a gente vai fazer o segmento, né, da pós-correção do falô, no qual as medidas do ventrículo direito, eles vão influenciar no momento da substituição da válvula pulmonar. Então, é muito importante a gente avaliar o ventrículo direito. Só que o VD, ele tem algumas particularidades que vão dificultar a sua visualização. E a gente pode citar alguns fatores, como, por exemplo, o fato do ventrículo direito ele estar imediatamente atrás do externo, as trabeculações também serem mais proeminentes, né, muito proeminentes, que acabam complicando a gente delimitar exatamente onde que está o contorno do endocárdio, além de que a própria geometria normal do ventrículo direito, ela é complexa. Então ela tem uma aparência mais triangular no plano sagital e uma forma crescente no plano coronal.
Além disso, as vias de saída e de entrada do ventrículo direito, elas também estão localizadas em diferentes planos da imagem. Isso tudo, então, acaba dificultando a captura do VD na sua totalidade por ultrassom e impede que a gente utilize formas geométricas simples para calcular um volume de fração de ejeção. Então, é por isso que o Eco 3D ele tem grande vantagem na avaliação do volume do VD, porque ele faz poucas suposições sobre o formato do ventrículo direito. Então, ele acaba sendo mais fidedigno. E o método mais comum em 3D para a gente avaliar o volume e a fração de ejeção é o delineamento semiautomático dos contornos, no qual os contornos do ventrículo direito, eles podem, então, ser traçados, em alguns cortes específicos. Então, no plano transversal, a gente faz ele, né, em 3 níveis, são essas 3 imagens aqui do lado esquerdo. Também a gente faz a gente adquire a imagem, né, também numa visão coronal, que é essa que está aqui no canto superior direito, indicado pela flecha, e na visão sagital, que é o canto inferior direito. Então, os contornos, eles devem ser traçados na diástole final e na assístole final. E os cálculos dos volumes, eles acabam depois sendo renderizados automaticamente. Só que mas a gente tem que saber que o traçado dos contornos do VD, que é trabeculado, ele não é tão simples. Então, portanto, a gente pode ter até uma variabilidade significativa entre os observadores. E depois que esses marcos anatômicos, eles são definidos, né, os seus contornos diastólicos e sistólicos finais também, eles são desenhados, depois eles serem desenhados manualmente em cada plano, a gente vai ter a construção de um modelo dinâmico em forma de poliedro do VD, como a gente consegue ver nesse vídeo. Então, a gente vê uma representação em 3D do volume, no volume do ventrículo direito, com a convexidade do septo interventricular abaulando em direção ao ventrículo direito. Então, aqui já no canto, inferior esquerdo, a gente tem aqui, então, uma curva de volume do VD ao longo do tempo, e a representação aqui ao lado, a representação numérica dos volumes que a gente obteve. Então, do volume diastólico final, volume sistólico final, até a fração de ejeção do ventrículo direito. Já em relação ao ventrículo esquerdo, todo mundo sabe, então, né, que a fração de ejeção é um dos parâmetros ecocardiográficos que a gente mais utiliza, por exemplo, para fazer a função do ventrículo esquerdo. Contudo, essa avaliação da fração de ejeção pelo eco 2D, tanto qualitativa quanto quantitativa, ela é operador dependente e também é relacionada ao plano da imagem, então ela acaba não sendo totalmente fidedigna. Então, com o Eco 3D, a gente consegue contribuir significativamente para uma avaliação melhor desse volume, da função e da massa do ventrículo esquerdo de uma forma mais precisa. O volume do 3D, então, ele é obtido a partir do ápice do ventrículo esquerdo, então, seja ela a partir de uma posição apical ou de uma posição modificada pelo transitor, né, a fim da gente incluir todo o volume do ventrículo esquerdo. E os algoritmos atuais, eles envolvem a definição manual dos pontos. Então, os algoritmos atuais, eles envolvem a definição manual dos pontos de referência, né, os pontos chaves, e aí depois ele faz um rastreamento semiautomático do endocárdio, e podendo o operador, então, depois ajustar manualmente o contorno endocárdico conforme for necessário. Então, a gente adquire as imagens, o sistema, né, o aparelho, ele faz esse contorno automático, mas aí depois a gente pode editar cada imagem para ficar mais fidedigno, para ficar exatamente certo no endocárdio do ventrículo. Então, a gente tem que levar também em consideração que erros ainda podem ocorrer, principalmente se o traçado da criança, se tratando das crianças que apresentam uma frequência cardíaca mais elevada e os volumes ventriculares menores que os adultos. Então, a gente tem que o eco 3D, ele se compara favoravelmente quando a gente fala da ressonância. Só que ainda assim, a gente tem a tendência do 3D em subestimar os volumes diastólico final e sistólico final do ventrículo esquerdo em pacientes com cardiopatia congênita. Então, até depois eu faço uma ressalva no final, que ele não é totalmente idêntico à ressonância magnética. Então, a gente não pode fazer esse intercâmbio, por exemplo, comparar o volume pela ressonância e depois pelo eco, porque a gente vai ter um pouco de divergência. Então, o ideal é acompanhar ou comparar, né, eco com eco ou uma ressonância com ressonância.
E então a capacidade 3D também, a gente consegue capturar todo o volume do ventrículo, oferecendo uma boa oportunidade para a gente avaliar uma função global e regional do ventrículo esquerdo. Então a gente tem aqui do lado esquerdo um holograma em 3D do VE, que inclui também a via de saída do VE. E já aqui no lado direito, a gente tem uma representação em alvo dos 16 segmentos do ventrículo esquerdo, que é útil para a gente avaliar as anormalidades na movimentação regional da parede ventricular, né? Então, a gente consegue avaliar exatamente cada região. E aqui no canto inferior esquerdo, a gente tem os valores dos volumes ventriculares e da fração de ejeção do ventrículo esquerdo, que são calculados já automaticamente pelo aparelho. E aqui embaixo a gente tem a barra de cores, que indica então o tempo de contração. Então, se a gente tem uma coloração uniforme ao longo do ciclo cardíaco, indica que a contração e os relaxamentos estão síncronos. Em caso de uma dissincronia de um ou mais segmentos, eles vão aparecer então com uma coloração diferente e permitindo então que a gente reconheça, instantaneamente qual que é o segmento que está com a contração dificultosa. Então, por fim, a diretriz, né, ela traz algumas recomendações quando se fala em relação ao volume e à função ventricular. Então, a primeira ressalva que ele fala é em relação à medição dos volumes. A medição dos volumes ventriculares da fração de ejeção pela ecocardiografia tridimensional, ela tem sim uma boa reprodutividade. O Eco 3D, ele tem um viés sistemático de produzir valores de um volume inferior aos obtidos por ressonância magnética, de modo que as medições elas não devem ser utilizadas de forma intercambiável, como eu falei anteriormente. A aplicação clínica atual, ela é limitada pela escassez de dados normativos desde a infância até a idade adulta, então ainda falta alguns valores de referência, alguns dados, estudos mais específicos na nossa população pediátrica. E os softwares desenvolvidos para o ventrículo esquerdo e direito, que são normais, eles não o dos VDs e VEs que são normais, a gente não deve aplicar a pacientes com ventrículos congenitamente anormais, sem uma validação prévia. Então essas foram as minhas referências. Muito obrigada.